Meu Deus, não fazem isso. Muito obrigado. Então, esse é o ponto prévio que quase que roça aquilo que nós vamos analisar. Frei Angalo, seja bem-vindo. O Frei estava aí a dar alguns sorrisos. É sempre essa crítica do Manuel José, mas sem entrar e sem... Isso também é uma crítica, é uma constatação. É uma constatação. Sem influenciar o seu ponto prévio. Qual é o seu ponto prévio, Frei Angalo? Olá, boa tarde, Horácio, boa tarde ao doutor Carlos Cabaça, boa tarde ao nosso amigo Manuel José e ao nosso grande auditório da Rádio Despertar. Olha, o meu ponto prévio é muita impressão minha. Eu acredito que o nosso país está com excesso de leis. Quer dizer, tipo, todas as semanas o Parlamento tem que aprovar leis. Historicamente, quando um país precisa de muitas leis é porque o país não funciona. E não são as leis, portanto, não se governa, não se constrói uma nação à base de um legalismo. O legalismo, temos aqui um jurista, o legalismo é uma coisa negativa. Uma nação constrói-se à base de valores, à base de virtudes. E hoje, graças a Deus, vamos falar um pouquinho de justiça e vamos ver isto. Portanto, nos países ou nos cantões onde não há muitos crimes, que existem, são espaços pequenos que existem, o que reina nesses espaços não são leis, o que reina nesses espaços é uma vida humana baseada em valores. Então, o excesso de leis, inclusive isso dizia já o próprio, digamos, quem nos ajudou aí na história, Montesquieu, a separar os poderes, Montesquieu, que ele próprio fazia entender que quando há um excesso de leis é porque o Estado não funciona, não está a funcionar. Portanto, e depois, portanto, dou aí uma razão, grande razão aí ao coisa Manuel José. Os juristas têm o seu contributo técnico necessário, mas sem um enquadramento antropológico, ético e moral, a lei é um perigo, é um prejuízo. Eu, nesses dias, e termino, fiquei a ler os textos das propostas de lei para as fake news e para a cibersegurança. Portanto, são de uma área que eu entendo, eu sou engenheiro informático, e dá muita pena, por exemplo, ler a proposta de lei sobre a cibersegurança. Tem as definições, a confusão nos conceitos é penosa. Então era muito importante que se tivesse algum cuidado ao pensar nas leis, porque as leis têm que ser necessárias à sociedade, não a um grupinho ou a um regime. E é por aí, digamos, a lei tem que ser necessária à sociedade, ela tem que partir da experiência, não do gabinete ou da fantasia de alguns. Frei, aqui há questões que se colocam. O que é que leva, e parece que nessa legislatura ou neste consulado do Presidente João Lourenço, há uma preocupação de legislar todos os fenómenos sociais, políticos, e com um olhar com o agravar das penas. E algumas penas até surpreendem se tivermos que comparar com outros crimes que também já estão tipificados. Por exemplo, essa questão da lei do vandalismo, há penas que vão até 22 ou 21 anos. Essa questão das fake news, estamos a olhar para 10 anos, ou seja, há um endurecer das medidas. O Frei já disse que isso muitas das vezes explica o medo que quem governa tem. Mas é só um medo ou estamos a caminho da institucionalização de um Estado autocrático? Isso, hoje em dia, além da palavra autocrático, utiliza-se muito o Estado securitário. O Estado securitário, porque esse excesso de lei, juridicamente, acredito que não tem nenhum juiz, nenhum advogado que vai ter tempo de ler tanta confusão.
E então, o que é que vai acontecer? Você vai estar num contexto de arbitrariedade em que são os serviços secretos, né, que vão perseguindo as pessoas e vão fazendo a interpretação como lá lhes apetece. Isso chama-se Estado securitário. Mas aquilo que me tranquiliza é que as próprias leis estão cheias de contradições, que eu acredito que em algum momento haverá um bom senso de alguém que vai precisar de revogar todo um conjunto de leis que não fazem absolutamente nenhum sentido. Estado autocrático, reparem, nós estamos num contexto histórico, num momento histórico em que existe uma confusão tal que você já não consegue distinguir o que é um Estado autocrático de um Estado democrático. Olha a América, olha a Rússia, olha a China, olha até a Coreia do Norte. Quer dizer, você está numa confusão ideológica e de comportamentos não virtuosos, exatamente aqui onde se situa a justiça, que não ajudam a ter certeza até dos conceitos. Tá? Você, para dizer, estou num contexto democrático, você fica confuso. Por exemplo, na América de Trump, é democrática? Não é democrática, é autocrática. E reparem, quando não se praticam as virtudes, aqui virtude é o antônimo de vício. Virtude é uma predisposição natural de praticar o bem. O bem quer dizer aquilo que faz bem às pessoas, faz bem à natureza, não é isso? Quando isto não é claro, então você tem confusão. Né? Quer dizer, e na confusão surgem as ditaduras, na confusão surgem as autocracias, na confusão surgem os estados securitários. E, Frei Angalo, é a última questão que coloco. E se tivermos que explicar a uma criança e aquela pedagogia, a criança, nós sempre educamos o certo e o errado. E quem está no Parlamento, quem está a governar, quem está a propor essas leis, são pessoas adultas e um grupo restrito, mas encontra a solidariedade. E aqui eu gostaria que o Frei, como alguém que lida com essas questões da fé, com essas questões de dimensão espiritual, pudesse perceber como é que alguém está ciente que aquilo está errado e de forma oficiosa defende o contrário, diz que isso não está certo, mas quando chega no Parlamento, numa entrevista oficial, diz o contrário. Ou seja, a pessoa não acredita, mas defende aquilo que não acredita. O que é que está a acontecer com os nossos governantes, que são adultos, são mais velhos, muitos deles já estão na casa dos 60, 70 anos? Como é que se submetem a normas que a generalidade dos especialistas dizem que não servem para o país do futuro? Olha, aqui se trata de, exatamente, voltamos aquilo que chamamos de virtudes, a falta de honra. Na história da humanidade, e portanto nós temos um livro muito antigo, que é a própria Bíblia, né? Para isso, a Bíblia, eu sempre digo, a Bíblia não é necessariamente só para os religiosos. Qualquer pessoa de cultura geral pode ler a Bíblia e aprende muito. Portanto, o homem justo é evocado em todos os livros antigos que nós encontramos ainda, na Bíblia em particular, e o homem justo é distinto, ou é distinguível pela retidão nos seus hábitos, nos seus pensamentos e na conduta para com o seu próximo. É uma pessoa virtuosa, uma pessoa de honra. O que falta a uma pessoa que não é coerente com o seu pensamento é a falta de honra. Porque é a falta de honra. Quando a uma pessoa falta honra, é uma pessoa falsa, é hipócrita. É aquilo que na Bíblia Jesus chama, é um sepulcro caiado. Okay? E permita-me aqui fechar. A Angola, vimos esses dias, é um país que parece estar 80% ou 90% são cristãos. Eu recomendaria uma sugestão de leitura a todo cristão. No livro do Levítico, capítulo 19, todo o capítulo 19. Eu vou falar desse capítulo hoje, só o versículo 25, mas
O capítulo 19 do livro do Levítico, sobre leis religiosas e também leis sociais, ele faz uma síntese muito grande daquilo que é necessário e essencial para uma sociedade. Uma sociedade, ela deve guiar-se pelo foco no bem comum. Pelo foco no bem comum. Aquilo que, portanto, que dizia o Manuel José, não vou forçar o pensamento dele. O país não precisa de um legalismo, não precisa de excesso de juristas. O país precisa de uma visão antropológica, uma visão humana, focada na busca do bem comum. É aí onde os nossos deputados erram. Erram por quê? Porque colocam-se na Assembleia Nacional não para defender aquilo que é o interesse comum, o bem comum, mas as posições de cada partido. O nosso problema em Angola ainda continua, e a luta deverá ser essa. Precisamos de superar o paradigma partido e olhar para o país. Todos precisamos de fazer isso. O partido no poder, os partidos que estão na oposição, toda a sociedade, nós precisamos de focar no bem comum. O bem comum, a luta deve ser essa. O bem comum, eu sempre repito aqui, é buscar criar condições para que cada cidadão deste país se desenvolva e cresça com satisfação. Isto é que é o bem comum. Isto é que é política. Okay? A política verdadeira e que está escrita nos manuais de ciências políticas e que a igreja também compreende é isto: buscar o bem comum, buscar a justiça. E por isso é que se diz que o outro nome da paz é a justiça. A justiça. Muito obrigado, Frei. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,